Queridos, eu gostaria de continuar compartilhando a palavra com vocês que nós já iniciamos durante esse mês de setembro. Mês de setembro que é um mês alusivo, é um mês que nós combatemos, que nós falamos, que nós, de alguma forma, expressamos o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado por pessoas que estão em sofrimento, por pessoas que estão passando por dificuldades. Mês de setembro ele foi escolhido e foi nominado como Setembro Amarelo, porque é um mês que nós combatemos o suicídio. Pessoas que desejam tirar a sua vida, pessoas que buscam forças e coragem onde não tem, para tomar uma atitude tão drástica como essa e irreversível. Então, nesse mês nós estamos falando que nós precisamos ter o quê? Força e resistência. Amém? Diga assim comigo, força e resistência. Diga assim comigo, eu preciso ser forte e resistente. Amém? E nós já falamos no primeiro domingo que nós precisamos guerrear, lutar, que a nossa luta, ela não é aqui nessa região que nós estamos vivendo agora, mas a nossa luta ela é nas regiões celestiais, é num lugar que o nosso olho normal, ele não consegue ver, ele não consegue visualizar. Somente com a permissão de Deus, nós conseguimos visualizar o mundo espiritual e entender e ver as batalhas e guerras que acontecem no mundo espiritual. E temos dezenas de exemplos bíblicos que poderíamos dar para explicar o mundo espiritual, mas esse não é o foco nessa noite. Poderíamos falar de diversos homens que tiveram grandes experiências no mundo espiritual. Elias, Eliseu, Moisés, próprio Cristo, Paulo e tantos outros homens que tiveram grandes experiências no mundo espiritual, que os seus olhos se abriram e eles conseguiram ver aquilo que acontecia no mundo espiritual, que está acima de nós. Mas o apóstolo Paulo lhe resumiu isso, dizendo que a nossa luta, que a nossa batalha, que a nossa guerra, não é contra seres humanos, mas contra potestades, contra principados e dominadores desse mundo tenebroso. Então a nossa luta não é contra as pessoas que estão perto de nós, mas é sobre as influências que o inimigo tenta colocar sobre a nossa vida. E se eu não tiver força, se eu não for resistente, eu não vou conseguir fazer como Jesus fez. Porque Jesus, ele foi forte. Jesus, ele foi resistente. Quando o diabo, após um período de jejum de Jesus, após um período de consagração de Jesus, há um período onde, e nós entendemos e sabemos que o jejum é aquilo que me aproxima de Deus. O jejum, ele mata a minha carne, e quanto mais morta estiver a minha carne, mais perto de Deus eu vou estar, mais ouvidos a Deus eu vou dar, mais próximo do Senhor eu vou estar. Por isso a importância do jejum. Quando nós jejuamos, nós nos aproximamos de Deus. Por isso que a liderança da igreja, todo primeiro domingo do mês, eles vêm para a consagração em jejum. A gente não toma café, a gente não toma chimarrão, a gente não toma água, a gente não come nada. A gente vem para a igreja em jejum, porque nós estamos oferecendo o nosso primeiro, o melhor para Deus, matando a nossa carne, para que o Espírito de Deus, ele possa ser mais forte, maior na nossa vida. Então nós precisamos estar munidos com as armas certas, para guerrear as batalhas corretas. E nós aprendemos que nós precisamos estar com as armas de defesa em dia. Quais são as armas de defesa? O capacete, que nós já falamos domingo passado, o cinturão, a couraça da justiça,
tendo os pés cravados na preparação do Evangelho e o escudo da fé. E nós vamos falar por último, que é a única arma de ataque que esse soldado está vestido, que é a espada. Então nós falamos domingo passado, retrasado, sobre o capacete da salvação. Interessante que nós estamos falando de algo espiritual, mas o escritor, ele pega algo físico, que é um capacete, e ele une esse algo físico a algo espiritual, exatamente fazendo uma ligação, unindo esses dois, dizendo que no nosso mundo carnal, na nossa vida normal, ela precisa ser vivida juntamente com a nossa vida espiritual. Nós dependemos disso. O Senhor diz, tudo é espírito. Então nós precisamos entender que na nossa vida há o Espírito de Deus, e a salvação é um dom gratuito que Deus lhe dá para cada um de nós. E nós falamos que nós podemos perder sim a salvação. A salvação é um dom gratuito, todos receberam, qualquer pessoa tem acesso a ela. Agora, eu preciso manter a minha vida nos caminhos de Deus, porque senão eu posso perder essa salvação. Não, Deus me tirou, pastor, não, eu mesmo retirei ela da minha vida. Pela minha forma de viver, pelo meu jeito de ser, pela minha forma de estar, eu posso muito bem perder essa salvação. Então nós já falamos sobre isso, do capacete da salvação, que nos protege. Protege o que? A parte mais vital do corpo, que é a cabeça, que é na cabeça onde tudo acontece. Nós entendemos, de uma forma simbólica, que o capacete ele protege a minha alma, a minha cabeça, da onde saem todas as coisas, da onde fluem todas as coisas, da onde vêm todos os pensamentos. Então a minha mente, ela precisa estar guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, através do capacete da salvação. Por que salvação? Porque eu não quero de forma alguma perder a minha salvação. Alguém quer perder a salvação aí? Ninguém quer perder a salvação. Pelo contrário, todo mundo quer a salvação. Mas perder a salvação ninguém quer. Então nós temos que lutar para manter a nossa salvação. Amém? Mas eu vou falar hoje de um ou dois componentes dessa armadura. A primeira delas, a segunda delas. A primeira foi o capacete da salvação. A segunda, o cinto da verdade. O cinturão da verdade. Efésios capítulo 6. O cinturão da verdade. Pastor, o que é o cinturão da verdade? Porque mais uma vez, ele pega algo físico, um cinto, e pega algo que não é físico, a verdade. E mais uma vez, ele está unindo essas duas coisas juntas. Cinto, todo mundo sabe o que é. É algo que segura, é algo que firma, é algo que sustenta. E tem diversos tipos de cinto. Tem as cintas que segura a carga de um caminhão, é uma cinta. Existe a cinta que a maioria dos homens usam na calça, né? Existe a cinta que o pai, ele diz assim, guri, essa cinta é braba. Eu experimentei umas dessas. Meus filhos, eu acho que nem sabem o que é cinta. Sabe o que é cinta, filho? Sabe, né? Mas eu conheci a cinta do meu pai. Na época que eu era piá, gurizão, assim, bem pequenininho, tinha uma maldita de uma novela, chamada Ana Raiz é Trovão, que tinha uma fivela desse tamanho, um cinto dessa grossura, e meu pai tinha. E aquele era o cinto da correção. Maldita novela, irmãos. Por que o cara tinha que usar uma cinta daquele tamanho e meu pai tinha que gostar? Meu pai deve estar vendo. Te amo, pai. Mas ficou marcas. Tem aquele cinto que as mulheres... não pode revelar essas coisas. Mas existe algo que as mulheres usam, que fazem elas ficarem... Deixa quieto. Às vezes os olhos veem e são enganados, né? Existe algo interno apertando tudo. Mas o cinto é aquilo que segura, aquilo que firma, aquilo que dá sustento. Aqui na armadura,
O cinto, ele unia tanto a couraça, quanto o restante da armadura, que era um couro que protegia as pernas, e ia até a canela, e passava por cima dos pés, para proteger o soldado. E o cinto era o que agarrava isso tudo. Além disso tudo, no cinto, havia um local para se colocar a espada. Então o cinto, ele é muito importante, porque se o cinto rebentar, ou se o cinto não estiver no lugar certo, ou se a pessoa estiver sem o cinto, a armadura está correndo risco de cair. Ninguém vence. E nós estamos falando aqui espiritualmente. Ninguém vence espiritualmente se não estiver firmado, fixado, sustentado na palavra de Deus. Então esse cinto da verdade, porque Cristo, ele é a verdade, Jesus, ele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O cinto da verdade, que é o próprio Cristo. A minha vida espiritual tem que estar firmada, fundamentada no Senhor, firme no Senhor, fixo no Senhor, sustento no Senhor. Senão eu não consigo vencer as batalhas. Quando a Bíblia, ela me diz: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vai te libertar, está falando o quê? De algo que vai me libertar, de algo que vai me transformar, de algo que vai mudar totalmente a minha vida. Está falando de Jesus, da verdade, daquele que era Deus do princípio, daquele que vai ser até o fim, aquele que a palavra diz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Este é a verdade, Jesus. Então o cinto da verdade nos leva a entender que a nossa vida, que a nossa fé, ela precisa estar firmada, alicerçada em Jesus Cristo. Alicerçada e firmada na verdade. Por mais difícil e doloroso que seja essa verdade. Não é fácil vivermos, ainda mais nos tempos de hoje, na verdade. Aonde você abre o seu celular, nas suas redes sociais, que praticamente 99,9% das pessoas têm hoje uma rede social, e você abre e você lê ali tantas mensagens, e hoje você fica na dúvida: é verdade ou não é verdade? Será que isso é verdade? Será que isso é real? A gente duvida, né? Estava falando com o Damar agora ali, e eles têm um aplicativo maravilhoso, depois vamos indicar até lá no grupo da igreja, de delivery aqui da cidade. Primeiro pedido ganha R$20, não é verdade? Como é que eu vou ganhar 20 conto de primeira? Eu perguntei: vem cá, é verdade? Ele: pastor, é verdade. Eu disse: já vou fazer meu pedido hoje, então para ganhar vintão. Já vou sair com 20 já. A gente não sabe quando é verdade e quando não é. Será que é verdade? Fiz a propaganda depois de aumentar para 40 para mim, né? Será que é verdade isso que estão dizendo? Será que não é? Alguém conversa com a gente, conta alguma coisa, e por mais que a pessoa esteja falando a verdade, às vezes fica assim: será que é isso mesmo? Olha, eu pesquei um peixe desse tamanho. Não é verdade. E se pescou? Isso é história de pescador. Mas se eu estou falando a verdade, se meu peixe teve 4 quilos mesmo? Não, isso é história de pescador. Por quê? Porque as pessoas não estão mais acostumadas com a verdade. Elas estão acostumadas com a mentira. A pessoa bate o carro, a culpa foi dela, mas ela vai para o seguro e ela diz o quê? Não fala a verdade, ela conta mentira. Ela fez algo errado, ela arranja uma forma de não falar a verdade. Porque falar a verdade às vezes dói.
Falar a verdade, às vezes, irmãos, vai trazer consequências que não são boas. Pastor, se eu falar a verdade vai complicar. Nem sempre a verdade vai ser boa, mas Jesus, Ele tem responsabilidade com a verdade. O próprio Senhor disse que a palavra do crente seja sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Então nós temos uma responsabilidade com a verdade. A mentira, ela nunca pode fazer parte da verdade da nossa vida. Porque tem pessoas que fazem da mentira verdade. E elas mentem, elas inventam e elas acabam acreditando na sua própria mentira. E passa-se os anos e aquela mentira se torna uma verdade para ela. A verdade não pode, a mentira não faz parte da nossa verdade. Nunca pode fazer. Quantos casamentos que andam por anos e anos e anos, com problemas, com dificuldades, fundamentados em cima de uma mentira, que virou verdade para eles. Mas é mentira. Deus não tem como abençoar mentira, gente. Deus não pode abençoar mentira, porque Ele estaria tentando a Ele mesmo. Deus não tem como ser fiel conosco na mentira. Pastor, eu estou mentindo, mas Deus é fiel, misericordioso. Ele é fiel e Ele é misericordioso para perdoar pecados, desde que haja arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Isso é o beabá da fé. Tem perdão? Tem. Deus é misericordioso? É. Desde que você se arrependa dos seus pecados. Se eu me arrepender dos meus pecados, há o perdão de Deus. Mas se eu não me arrepender, não tem o que Deus fazer. A verdade, a mentira, nunca pode fazer parte da nossa verdade. O mundo que nós vivemos hoje, a grande base dele é a mentira. E a mentira muitas vezes é um trampolim para o crescimento, para o sucesso. Quantas pessoas que através da mentira, elas conseguem crescer na vida? Quantas pessoas que através da mentira conseguem assumir um cargo melhor numa empresa? Mentem que o fulano fez e o fulano não fez. Mentem tal coisa de alguém para tirar aquele alguém do caminho. E N coisas. Mentem que são especializados em algo e não são. Compram diplomas do qual não cursaram. Quantas mentiras! O reino de Deus, a mentira no reino de Deus, preste atenção, no reino de Deus, a mentira é uma declaração de paternidade diabólica. Para você entender, a Bíblia diz que o pai da fé é o quem? Não tenha medo, irmão. Ele não vai pegar você, não. Só vai pegar você se você deixar. Eu falei fé? Pegadinha. Pegadinha. Vocês, parabéns para vocês, parabéns. Consegui sair de letra. Mentira, eu errei. Quem é o pai da mentira? O diabo, Satanás, o sete pele, o capiroto. E tudo mais que ele possa ser. Ele é o pai da mentira. João 4,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Ele não se apegou à verdade. Quem? O diabo não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, olha o que está escrito, está lá. Quando mente, fala a sua própria língua. O diabo não fala francês, não fala espanhol,
não fala inglês, ele fala mentiras. A língua do diabo é a mentira. Está aqui. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A paternidade da mentira é dada para o diabo. Deus não quer essa paternidade. Pelo contrário, a paternidade de Jesus é a verdade. Eu sou a verdade. Apocalipse 22:15, e aqui é o que me preocupa. Porque esse Apocalipse 22 aqui, gente, ele é sensacional. Mas se ele não tivesse na Bíblia, ele ia resolver um monte de problema. Mas ele está aqui. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Não importa se você está na igreja há trocentos anos, não importa se você é o maior dizimista da igreja, não importa se você é o maior trabalhador, o maior voluntário da igreja, mas se você está na mentira, a condenação é essa. E não tem como eu absolver você, ou o Padre Cício, ou Jesus. Ninguém absolve você. Porque vai ficar de fora. Já está escrito. Já está determinado pelo próprio Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a mentira nessa noite. Isso é sério. Tem muita gente que não vai para o céu por causa desse negócio. Tem muita gente perdendo a salvação, irmãos, por causa da mentira. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Porque você precisa estar vestido com o cinturão da verdade. Se você está com o cinturão da verdade e tem mentiras, é como se o seu cinturão tivesse todo rachado. Ele pode arrebentar a qualquer momento. Não arrisca a sua vida. Quem aqui já pulou de paraquedas? Bungee jump. Ah, vocês estão fracos demais. Vamos fazer uma excursão para pular de bungee jump? Vamos? Aí você chega lá no bungee jump, todo mundo sabe o que é, né? Aquele negócio que amarra você dos pés, você... Igual ioiô. É legal, eu tenho um sonho de fazer esse negócio. Vou fazer ainda. Um dia nós estávamos num lugar lá e tinha uma bicicleta para andar em cima de um cabo de aço assim, atravessando um cânion enorme. Eu disse, vamos Simone, vamos. Não fui sozinho, gente. Só eu, solito, pedalando lá naquele negócio, alto, olhava assim para baixo. E eu cantava, vou voar como águias, vou. Vamos supor que nós vamos todo mundo para o lado do bungee jump aqui. Você vai ter uma coragem sobrenatural. Chega lá, amarro o elástico na sua perna. Aí começa a desenrolar a corda. E você olha para a corda. Corda grossa assim. Mas ela está toda comida. Toda gasta. Toda esfiapada. Você pula? Não, sou doido não. Claro que antes de subir naquela bicicleta, eu olhei bem os cabos. Perguntei para o rapaz, qual é o peso máximo? E ele, 110 quilos. E eu, cara, eu estou com 106. 4. Vou tirar a jaqueta que diminui meio. Será que dá? Ele, não, a gente bota 110 o limite, mas ele sempre tem uma reservinha. E eu, mano, ó que eu estou com 106 e eu comi um lanche agora. Deve ter passado um pouquinho. A gente não vai, gente. Se tiver perigo, se nós observar, ninguém vai entrar num carro e fazer uma viagem se souber que o cabo do freio está arrebentando.
Está num fiapinho só, é uma pisada forte, o cabo rebenta. Ninguém vai viajar num carro assim. Você não pode vestir um cinto da verdade, um monte de mentirinhas esfiapando o cinto da verdade. Você está arriscando a sua vida do mesmo jeito. Você está arriscando a sua salvação da mesma forma. A diferença é que uma delas você morre aqui e a outra delas você morre na eternidade. Sabe o que significa mentira? Enganar. Está lá no Aurélio, está no dicionário. Enganar. Praticar falsidade. É mentira. Cometer fraude. Não estou ganhando nada por isso. Ali nós tínhamos combinado, eu ganhei um troco. Mas agora eu não estou ganhando nada do governo para isso. Mas adulterar o teu imposto de renda é fraude, é mentira. Dizer que você ganha 10 enquanto você ganha 1.000 para o governo, mas rouba, não interessa. Perguntaram para Jesus: e aí, Jesus, como é que é o negócio? Vamos pagar ou não? De quem é a foto que está aí na moeda? É de César? Dá a César o que é de César. Mas é injusto, pastor, é um dinheirão. Não interessa. Fraude. Mentiras. Você tem que declarar o que você ganha. Pastor, não vou pagar. É a vida. E aquilo que mais abrange a gente como crente aqui, mentira significa afirmação feita contrária à verdade a fim de induzir alguém ao erro. Isso é muito comum no meio da igreja. Alguém afirmar alguma coisa. Pastor, eu vi o Caleb fazendo tal coisa. Viu, irmão? Viu? Então eu vou chamar o Caleb. Não, pastor, não. Eu vou dizer que não, eu vou negar até o fim. É muito comum, nós usamos aqui a linguagem, trocamos essa palavra, adaptamos ela, e nós demos o bonito nome de fofoca. Você sabia que 90% das fofocas são mentiras? Eu posso muito bem dizer, olha, o Caleb, e nós podíamos fazer um teste, eu dizer uma frase para o Caleb aqui, e ele começar aqui falando um por um, quando chegasse lá, na Rose, ia ser outra coisa totalmente diferente do que aquilo que eu falei para o Caleb. Por quê? Porque nós temos a tendência de aumentar, mudar, adaptar. Está em nós isso. Não, peraí, eu vou adaptar um pouquinho melhor, essa frase não está bem legal. Eu vou adaptar ela um pouquinho. Quando eu faço uma afirmação contrária à verdade, eu estou mentindo. Quando eu induzo alguém a fazer algo, ou eu induzo alguém a acreditar em alguma coisa que não é verdade, é mentira. Não é Deus agindo, é o pai da mentira. Para me ganhar aquele cargo, eu vou inventar alguma coisa. O Rogério é o vice-presidente da igreja. Aí o pastor Isaías é o segundo vice. E o pastor Isaías, ele quer assumir o cargo do Rogério. Aí ele vem: pastor, eu não queria te dizer, mas aqui em off, o Rogério anda falando mal do senhor aí. E é mentira, ele não anda falando mal. Mas o que o Isaías está fazendo? Ele está tentando me induzir a acreditar uma mentira. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. O Senhor diz, essa palavra seja sim, sim, e não, não. Eu preciso ser verdadeiro. Sabe aquela afirmação que é mentira? Sabe, Caleb, aquelas pessoas que vão jantar na tua casa, o Flávio não está aqui, vou usar tu. Aquelas pessoas que vão na tua casa jantar contigo,
Aí elas chegam lá, e elas começam a falar: olha, sabia que o pastor está roubando? E o Caleb: pois é, você está se tornando mentiroso. Quem é conveniente com a mentira, se torna também um mentiroso. Isso é sério demais. É muito sério. Eu vou dar uma sugestão para você. Quando for um irmão na sua casa, evite alguns assuntos. Evite assunto complicado, gente. Fale de coisas boas. É um momento tão pouco. Tem pessoas que às vezes saem da nossa casa e deixam um peso lá dentro. Deixam uma coisa ruim. Quando nós saímos da presença de alguém, nós temos que deixar aquele lugar melhor do que quando nós chegamos. Pare de fuçar coisa. Deixa eu procurar aqui alguma coisa que eu possa. Olha para a trave que está no teu olho. É assim que a Bíblia manda. Eu estou cuidando da vida do Marcelo, mas eu não estou enxergando o negócio que está aqui no meu olho. Não estou enxergando o que está acontecendo aqui comigo. Eu estou olhando para o filho dos outros, mas eu não estou vendo o que está acontecendo dentro da minha casa. O teto de vidro existe, gente. Cuidado com a mentira. Não é saudável para nós. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aqueles que fazem parte do mesmo corpo, você faz parte do corpo de Cristo? Eles falam a verdade, Efésios 4:25. Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. É a verdade sempre, gente. Eu não tenho que conjecturar, eu não tenho que achar, eu não tenho que colocar dúvida, não, é a verdade é verdade. Pastor, mas é uma mentirinha santa. Não existe mentira santa. Mas é desse tamanhozinho, mentirinha pequenininha assim, coisinha. É só essa coisinha que o diabo precisa. Não existe mentirinha santa. Pastor, se eu não mentir, eu não vendo. Cadê o Tiagão? Cadê o Tiago? Foi arrebatado, está lá. Eu já pedi autorização para ele, já antes, e ele me autorizou a falar isso. Era vendedor de uma loja. Ele tinha que vender um produto casado. Um seguro, uma garantia estendida. E quando ele ia vender um produto, todo mundo casava aquilo junto, enrolava os compradores, e o pessoal acabava comprando, e achando que estava comprando uma caneca, mas na verdade estava comprando uma caneca, estava comprando um seguro, estava comprando uma garantia estendida, estava comprando um monte de coisa. E o Tiago dizia assim: pastor, eu não consigo bater minhas metas de garantia estendida, de seguro, porque eu não minto para os clientes. Todo mundo mente, pastor. Eu posso ser demitido. Qual foi a palavra que eu disse para ele? Seja demitido, mas não negocia com o inferno. Foi demitido. E pegou um serviço melhor. Não venda a sua alma para o diabo. Não negocia. Irmãos, com o inferno a gente não negocia. Quando o inferno chegar, bater na nossa porta: ô, cheguei. Você diz: sai daqui em nome de Jesus, por 7 caminhos tu vai. Tu venho por um, mas tu vai lascar daqui com 7, que os anjos vão te chutar daqui agora. Não negocia com o inferno de jeito nenhum. Pastor, se eu falar a verdade, nunca vão me perdoar. Talvez seja uma consequência. Todos devem perdoar.
O perdão não pode ser negado a ninguém. Talvez algumas consequências você vai carregar por ter mentido e agora falar a verdade. Mas escuta com atenção uma coisa que eu quero dizer para você. Anota isso no seu coração, no seu caderno, na sua Bíblia, onde você puder. É melhor ir para o céu com algumas perdas do que para o inferno com vários ganhos. É melhor ir para o céu, irmãos, com algumas perdas aqui nessa terra. É melhor ir para o céu perdendo algumas amizades aqui nessa terra. É melhor ir para o céu perdendo alguns negócios aqui nessa terra, perdendo algumas vendas aqui nessa terra. É melhor ir para o céu assim do que para o inferno cheio de coisa. O que adiantou? Vista-se com o cinturão da verdade. Amém? Essa é a noite de você se vestir com o cinturão da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E junto com o cinturão está o quê? Diga assim comigo: a couraça da justiça. A couraça da justiça. Ela protege uma área do nosso corpo, aonde está o coração. Essa couraça ela é segurada pela essa verdade, mas ela fala da justiça de Deus. Deus ele nos dá uma armadura espiritual para nos proteger. E a forma dele fazer a gente entender que existe essa armadura espiritual é fazendo um link com uma armadura de um homem, de um soldado. Para que eu entenda que eu preciso me revestir dessa armadura espiritual, ele dá um exemplo. Existe aqui um soldado, o exemplo é esse. Mas isso não se trata dessa armadura de ferro aqui, e sim de algo espiritual. Deus nos deu essa armadura espiritual para que nós nos protejamos. Essa armadura espiritual é a justiça de Deus sobre a nossa vida. A justiça de Deus, ela protege áreas importantes da nossa vida. Como por exemplo, as inclinações que o meu coração tem para o pecado. Não, o meu coração não. Irmãos, vamos falar do coração. Jeremias 19:9. Diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Está falando do coração. Está calor, né, gente? Quente, né? Eu sou o Senhor que sonda o coração. Eu sou o Senhor que examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Quem confia no coração, irmãos, está correndo um sério risco. Quem confia totalmente no seu coração, está propício a ser enganado, porque o Senhor está dizendo: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença ela é incurável. Quem aqui já não ficou doente de amor? Ah, fala a verdade. Chorar: ai, me deixou, vou morrer. Morrer nada, está aí vivo, com uma esposa muito mais linda do que era aquela coisa. É ou não é? Diga que não é, para você ver, crer que você vai arranjar. Ai, ele me deixou, ele era tudo para mim, era um príncipe no cavalo branco. Não, ele era o cavalo, você que não estava vendo. Quantas pessoas já morreram por amor, tiraram a sua vida por causa do coração, gente. Se enganaram.
colocar no seu coração naquilo, não, e é isso, eu amo, e eu quero, e agora, e tem que dar, e não é, o coração é enganoso. Com muita facilidade o nosso coração, ele se volta para o afastamento de Deus. O Senhor, ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus, ele olha para o meu coração, Deus olha para aquilo que está lá dentro. Satanás, ele tenta colocar uma capa por fora, ele chega para Eva e diz, olha Eva, tu vai ser igual a ele. Eva, coraçãozinho de Eva, é mesmo? Começou a bater mais forte. Eu vou ser igual a Deus, tu vai ser igual a Deus, Eva. Eva, tu vai ser, imagina, a Evona. Coração da Eva, é mesmo, eu vou ser Eva grande, coração começa a bater mais forte. Quando o teu coração começar a palpitar, bater mais forte, para tudo, volta assim de novo, deixa eu parar, deixa eu respirar, Senhor, concentra, Jesus, me mostra aqui, o meu coração está me dizendo para ir por aqui, eu estou em dúvida. Ouça Deus, não ouça o coração. Samuel, em 1 Samuel 16:7, ele diz, o Senhor contudo disse para Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. As pessoas escolheram pela aparência, Saul bonitão, o cara forte, o cara na hora, escolheram pelo coração deles. No coração deles era Saul, mas no coração de Deus era Davi. Viu como há uma diferença de coração aqui? O nosso coração precisa estar protegido, e é por isso que Deus nos dá a coraça. Proteger o coração muitas vezes é se afastar de algo, é abandonar alguma coisa. Um exemplo bem comum é cardiologista. Quem é que já foi cardiologista aqui? Tem uns que estão precisando voltar lá. O que cardiologista diz? Olha, a partir de hoje, vamos cortar a gordura, vamos cortar a bebida, vamos cortar o cigarro, a partir de hoje vamos cortar algumas coisas, vamos começar a fazer um exercício. Acho que esse é padrão dos cardiologistas, gente. Primeira coisa que eles têm que dizer é isso, depois eles vão dar consulta para a gente. A primeira coisa é isso, falam tudo igual, tudo a mesma coisa. Cardiologista já sabe o que vai dizer, corta isso, faz exercício, agora vamos fazer consulta. É a mesma coisa, o cardiologista está dizendo, olha, corta algumas coisas. A fé está dizendo, corta algumas coisas. O cardiologista está dizendo, faça exercício. A fé está dizendo, faça o exercício. Não quero fazer exercício, mas eu preciso. Não quero fazer uma caminhada, mas eu preciso. Olha, eu não quero ir na igreja, mas eu preciso exercitar a minha fé. Eu tenho que ir lá. Exercitar a fé. Não estou com vontade de ir no culto hoje, mas eu preciso exercitar minha fé, senão minha fé vai morrer. O meu coração está dizendo, fique em casa, vai ter jogo hoje do Timão, final hoje. O coração está dizendo, fique em casa, está frio, vamos pedir uma pizza em família. Coração de carne, mas o coração de Deus diz, vem me adorar, vem me buscar, vem para a minha presença. E você vem, você faz um exercício contra o seu próprio corpo, para estar às vezes na casa de Deus. E eu vou encerrar. Romanos capítulo 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Eu aprendi de Deus. E o apóstolo Paulo está elogiando, está dizendo, graças a Deus que vocês aprenderam de Deus.
eu aprendi de Deus e agora eu passei a obedecer. Ele está falando de pessoas que não obedeciam a Deus, que eram pecadoras, mas que agora obedecem a Deus. Então eu preciso vestir o cinto da verdade, colocar a couraça da justiça e dizer: creia em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e restaura dentro de mim um espírito que não se abala por nada. Aleluia. Eu preciso dizer mais uma coisa para você. Ezequiel 11:19, dá para colocar aí para nós? Diz assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Quando eu me revisto da couraça da justiça, eu acabo me revestindo de Deus por completo, e entendendo que Deus está me dizendo. Por exemplo, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 15, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, deixa lá o versículo, não amem o mundo, porque tudo que há no mundo, e ele começa a dizer, a cobiça da carne. Está aí ou não? O outro, 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne. Cobiça da carne são os pecados sexuais. Cobiça da carne, o pecado da gula. Cobiça da carne, os pecados do vício. Não consigo largar o cigarro, não consigo largar a bebida, não consigo deixar de tomar um vinhozinho, uma cervejinha, pastor. Cobiça da carne. Jesus foi tentado nessa área. Satanás levou ele e disse assim: Jesus, está jejuando 40 dias, 40 noites, está com fome? Tô. Transforma essas pedras em pães e come. Cobiça da carne. Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você tem que vencer a cobiça da carne. Satanás vai sempre tentar colocar você, uma cobiça da carne em você, um pecado novo em você a cada dia. O texto continua: a cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos, pastor, é a inveja. Aquilo que você deseja obter, que os outros têm. O fulano tem, eu preciso ter também. O ciclano tem, eu tenho que ter o melhor. Cobiça dos olhos. Você não tem condição de comprar aquilo, mas porque o vizinho comprou, você tem que comprar o igual ou melhor. Cobiça dos olhos. Todo mundo está usando Nike, eu tenho que usar Nike também. Use um outro mais barato se você não pode usar Nike. O que define não é o que está por fora, o que define é o que está por dentro. A cobiça dos olhos, desejar algo que não é seu. Isso não é seu. Desejar o marido da outra, desejar a mulher do outro, desejar a casa do outro, desejar a empresa do outro, desejar o emprego do outro, desejar o lugar do outro. Cobiça dos olhos. Eu preciso ser gerente dessa empresa, eu tenho que derrubar o gerente. Eu preciso ser encarregado, eu tenho que derrubar o encarregado. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que crescer, eu tenho que mostrar para o chefe que eu sou melhor. Cobiça dos olhos. Na igreja isso é normal. Na igreja, pastor, na igreja eu preciso mostrar para o pastor que eu sou melhor que o fulano, que eu sou melhor que o ciclano, que eu sou mais bem capacitado do que o Beltrano. Cobiça
cobiça dos olhos. Satanás fez isso com Jesus. Levou Jesus em cima do monte e diz: ei, dá uma olhada, todos os reinos da terra eu vou te dar, Jesus. Olha aí, dá uma olhada, dá uma analisada. Olha que coisa linda. Jesus cedeu? Jesus cedeu, irmãos? A cobiça dos olhos? Você não pode ceder também? E a terceira cobiça que ele fala é da carne. Em algumas traduções fala ostentação dos bens. Em outras traduções fala soberba da vida. Em outras traduções fala concupiscência da carne. O que é concupiscência? É um desejo descontrolado da carne. É uma anomalia da tua carne. É quando você não tem o controle sobre a tua carne. Você não consegue controlar ela. Isso é concupiscência da sua carne. Você não consegue controlar ela, está descontrolada. A ostentação dos bens, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a arrogância, a autossuficiência, a prepotência. Sabe que a concupiscência da carne é uma das piores, porque ela é conhecida como o pecado capital. Capital de centro, de mente, de cabeça. Pecado capital, porque dele sai diversas outras coisas que geram pecado também. Deles flui diversos outros pecados, pecado capital. A concupiscência da carne, ela vai gerar diversos outros pecados da nossa vida. E o texto continua: não provém do Pai, mas do mundo. Como é que está o texto todo? Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Tem gente que sonha em ser rico. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pastor, você está dizendo então que o rico não vai ser salvo? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a pessoa, quando ela deseja muito ser rica, ela não vai ser. Ela vai lutar e vai perder a salvação dela. Ela não vai conseguir, porque ela está ostentando algo que Deus não desejou e não preparou para ela. Ela não tem capacidade para ser rica, porque se for rico, vai se desviar, vai se afastar de Deus. Para pensar nisso. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Quanta gente caindo em tanto conto por aí. Quantas pessoas caindo em mentiras, em inverdades, em palavras que não são de Deus, em desejos que são do coração do homem, e não do coração de Deus. Mas quando o Espírito Santo do Senhor passa a habitar em mim, a dureza do meu coração, ela é substituída pelo amor de Jesus. E nós nos tornamos o quê? Sensíveis à voz de Deus. A gente precisa ser sensível à voz de Deus. Essa é a noite de nós colocar o cinto da verdade e a couraça da justiça. Força e resistência. Força e resistência. Força e resistência. Você já está com o capacete da salvação, cinto da verdade, couraça da justiça. Tenha força e seja resistente. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para que você seja mais forte do que você está sendo até aqui.
Quero orar para que você resista mais do que você já tem resistido até aqui. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Talvez quando você está ouvindo essa mensagem nessa noite, algumas coisas se passaram pela sua cabeça. Quantas vezes eu fui fraco, pastor? Quantas vezes eu ouvi o meu coração e não o coração de Deus? Quantas vezes, pastor, eu me entreguei à concupiscência da carne, dos olhos? Quantas vezes eu só desejei bens? É a tua noite. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há restauração. Sem reconhecimento de pecado não há mudança. Então essa é a tua noite, esse é o teu momento. Fecha teus olhos e ora ao Senhor. Meu Deus, nessa noite a tua palavra ela foi ministrada, ela foi pregada. Não a minha, mas a tua palavra, Senhor, que também me atinge, que também me corta, que também ministra ao meu coração nessa noite. Pai, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que os nossos corações se entregaram à concupiscência da carne. Perdoa quando o nosso coração, Senhor, ele se entrega à ostentação dos bens, à concupiscência dos olhos. Quando nós não conseguimos discernir entre o coração de Deus e o coração humano, Senhor. Nos perdoa, Pai, quando nós nos afastamos do propósito de Deus por causa do nosso coração. Mas nessa noite restaura-nos, Senhor. Nessa noite derrama da tua graça sobre nós, Senhor. Nessa noite derrama do teu Espírito sobre nós, Jesus. Nessa noite transforma-nos. Reconhecemos nossos erros, reconhecemos nossos pecados e restaura a nossa fé nessa noite, Senhor. Nos revestimos com o capacete da salvação, guardando a nossa mente, selando a nossa mente com o cinto da verdade, Senhor, sendo firmes na verdade do Senhor. Nós colocamos a couraça da justiça, que a justiça de Cristo, ela seja, Senhor, o nosso baluarte, Pai, nessa noite. Nos revestimos, meu Pai, com o teu poder, com a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sim, Senhor.